Agora sim, agora ela Ai, entrou. Muito bem, que bom. Finalmente. Coisas que acontecem, né? nossa, e o pior é que tá uma tela aqui no meio, eu não vou Sim, conseguir ver direito os comentários. Aí você vai tocando porque eu só tô vendo você. tranquilo. Sim, sim, sim. Tudo bem. Conturbiu, coisas que acontecem. Sim, coisas que acontecem exatamente nesse mundo maluco da Sim. internet e coisas que a gente não sabe, né? Mas coisas que também fazem bem ao nosso ego, É, e é sobre né? ele, né, Matias? É sobre ele que a gente vai falar, então vamos tocar a conversa. Com certeza. Eu tô enquadrada aí que eu não tô me vendo, eu não sei nem como é que eu tô. Você está, você só agora mudou um pouco a luz, agora voltou para o normal, mas eu tô te vendo, você tá assim inteira Então tá na tela. bom, Tá tá tudo bom, certo, sim? tá ótimo. Então vamos lá, Matias, o que você tem para nos dizer hoje? A gente está seguindo aqui numa conversa, né? Na verdade, eu acho que agora vai ficar mais, principalmente no seu perfil, depois você me põe lá como collab para eu Sim. distribuir na minha rede também. Mas, por ironia do destino, a gente vai compartilhar mesmo essa conversa. Seguindo, né, a nossa live que a gente tinha feito acho que umas 2 semanas atrás, falando um pouco de Sim, enneagrama, desse mapa, e algumas pessoas também têm perguntado, né, como que é essa estrutura, como é que funciona, sim, quais são os eneatipos, o que você pode isso. trazer de mais informação para a gente em relação a isso? Sim. Então, Fabi, uma coisa que é muito importante entender é como existe a nossa composição humana, né? Qual é a nossa condição humana. Sim, Então, o ensinamento do Enneagrama, como eu já falei na última vez, é muito antigo. É algo muito, digamos assim, um pouco místico, dentro de uma tradição que se passou oralmente, e é uma tradição que hoje existe uma vertente sufi, do sufismo, que se dedica muito a isso. Mas uma coisa muito básica é que o ser humano seria composto por três. Esse número três aparece muito. Então, essa questão que nós somos, inclusive, tripartidos. Nós temos três partes e nós temos também um cérebro trino, ou seja, nós temos três cérebros em nós, né? Cérebros que têm funções diferentes. E nesses cérebros é interessante também que já vemos uma correspondência de como, na verdade, os eneatipos acabam surgindo. Porque eles acabam surgindo, cada tipo, a partir de um desses três centros, que é uma questão da nossa funcionalidade, uma questão biológica mesmo, que tem a ver com três partes. Então, a primeira parte seria o tronco encefálico. O tronco encefálico é aquela partezinha aqui, aquele cérebro pequenininho, que é chamado cérebro reptiliano, onde estão todos os nossos órgãos sensoriais, toda a nossa parte física, né, do corpo, do movimento, da ação. Aquilo tudo lá está dentro desse primeiro chamado centro. Então, seria o centro motor, né? Então, esse centro motor, ele também tem uma função, né, de nos manter vivos, e ele está muito preocupado em que tudo funcione de uma maneira muito prática, muito pragmática. E aqui no centro motor, nós estamos aqui numa coisa muito, digamos assim, básica, Fabi, de como as coisas funcionam assim, no cotidiano, no dia a dia, com as pessoas, mas com a própria pessoa. Então a pessoa está preocupada em dar conta, a pessoa está preocupada em funcionar. Ou seja, não tem ali uma aspiração a algo muito, digamos assim, né, emocional ou até espiritual, algo que tem muito a ver com as relações e melhorar as relações e sei lá, né, buscar algo maior e algo transcendente. Não, sabe, assim, pão com manteiga, arroz com feijão, que o carro ande, que a coisa funcione, que o Excel fique pronto logo e envia e acabou a conversa. Não tem uma coisa mais complexa, não existe uma maior complexidade nesse sentido, dessa parte do tronco encefálico, desse centro motor, que quer funcionar. Ele quer um funcionamento automático, porque existem inclusive os automatismos, né? Você não fica controlando aí seu batimento cardíaco, sua respiração, circulação sanguínea.
O centro motor, então, tem muito a ver com essa funcionalidade muito fisiológica, muito física, muito prática e nada elaborada, criativa, nem muito romântica. Então, assim, na hora do, né, vamos ver lá, é isso, é físico, né? A pessoa se... Exato. A pessoa se conecta muito ao corpo e ao que o corpo sabe fazer. Inclusive, e isso também é importante, né, Fabi, de 3 formas diferentes. E aí a gente já falou dos eneatipos. Por quê? Existe um eneatipo que está tão dentro dessa coisa do corpo, do concreto, do prático, que esquece totalmente de si a nível emocional e mental também. Ou seja, uma pessoa que está muito preocupada em segurar essa parte física. E tem uma questão, né, Fabi, que temos ali muito do poder mesmo, o poder fazer, o poder realizar e o poder dominar a situação, tá? E esse é um eneatipo, tá? Que você, eu acho que assim, já por curta explicação já sabe qual é. E aqui não adianta muito falar, gente, mas assim, eu tô falando agora desses 3 eneatipos de cada centro de uma forma bem geral, porque é uma coisa muito importante na forma como o Cláudio Naranjo trouxe o Eneagrama, né, Fabi, como você também sabe do meu curso, não é só uma compreensão, é esse tipo que tem esse número e esse número significa tal coisa e isso sou eu. Não. É assim que eu consegui sobreviver. É assim que eu consegui me estruturar para poder viver minha vida, para poder dar conta da minha vida. Mas não porque não existem os traumas, não porque não existem as feridas, né? E para esse tipo que é tão concreto, tão prático, tão pragmático, existe uma ferida muito grande da sensibilidade e da emocionalidade da criança, né? Uma parte que quer totalmente se proteger do mundo e das pessoas, no sentido de querer ter esse poder para poder se defender do mundo e das pessoas que possam, né, abusar dessa criança. Abusar, eu estou falando agora de uma forma muito generalizada, assim, né, nada uma coisa, não necessariamente uma coisa física. Inclusive, eu conheço pessoas desses eneatipos, desse eneatipo motor específico, que falam, olha, nunca me bateram, nunca fizeram nada muito físico comigo, mas essa forma de ver o mundo, essa forma de me relacionar, me fez entrar nessa função desse eneatipo, que é o eneatipo que é chamado, e agora eu vou entrar nessa nomenclatura, mas, gente, esqueçam, tá? De tudo que vocês associam a isso, porque a questão é ver além do significado, como você bem sabe já, né, Fabi? Então, a luxúria, essa intensidade em sentir algo fisicamente, está ali ligada a esse ego motor, que é um ego muito forte, literalmente forte, até fisicamente forte, que tem uma coisa muito intensa nas relações, em se impor e segurar o seu espaço, segurar o seu poder, impor coisas, inclusive manipulando as pessoas de uma maneira muito concreta. E de uma maneira até, né, Fabi, muito assim, nós diríamos hoje talvez antiética mesmo, assim, até chegando ao ponto de ter um comportamento, como falamos assim, psicopata, sociopata, de alguém que não tem consideração pelos outros, porque ele precisa se proteger e precisa segurar o seu espaço, seu domínio, seu território, tá bom? Então esse é esse eneatipo motor, primeiro. O segundo eneatipo motor é o eneatipo que nós falávamos, o Cláudio Naranjo falava, que era o mais próximo à iluminação, realmente a iluminação no sentido espiritual, transcendente, porque é alguém que é muito dado às pessoas, que é muito aberto a fazer tudo para que as pessoas fiquem em paz, tá? Ele também é chamado em outras leituras do Eneagrama como pacificador. É uma pessoa que está muito disponível a fazer coisas para que as pessoas não fiquem mal, não fiquem reclamando, não fiquem na crítica, não fiquem no confronto e no conflito, porque isso é muito difícil para essa pessoa lidar. E é uma pessoa que é muito desconectada das próprias necessidades e é muito abnegada. É um eneatipo, né, Fabi, como você também já sabe um pouco mais, que na verdade faz muito e ao mesmo tempo, e a palavra desse eneatipo, por isso que eu falo as palavras tem um outro significado, existe uma grande desconexão e uma preguiça mesmo de si
e de olhar mais para dentro, de se conectar com as próprias questões, com a própria raiva, principalmente, com a própria agressividade, com os próprios limites, porque essa pessoa tem muito problema em encontrar limites, tanto das outras pessoas quanto suas, e tem uma coisa de se dissolver nos grupos e no outro, e fazer coisas mesmo, cozinha, lava carro, leva carro, busca, vai, faz, traz, trabalha muito, 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 e tudo em função, né, de novo, dessa questão de não sentir a dor, não se sentir abandonada, não se sentir esquecida. Aqui tem uma coisa muito de autoesquecimento. A pessoa esquece totalmente de si, esquece da própria fome, esquece do próprio cansaço e vai, tá? Então temos aqui o segundo tipo dos motores. E o terceiro é muito interessante, porque quando a gente fala que assim, o primeiro, né, da luxúria é esse intenso, que também pode confrontar, pode passar por cima dos outros, e o outro é todo assim, abnegado, não querendo conflito. Esse é um que busca a perfeição. Mas não é aquela perfeição, né, que as coisas são bonitas, talhadinhas, cortadinhas, arrumadinhas. Não, é uma perfeição material mesmo. É tipo aquela coisa assim, eu quero que a coisa seja perfeita, que funcione perfeitamente. Que você, Fabi, e eu, né, sejamos realmente, no sentido mesmo da coisa, perfeitas. Sim? E a própria falha humana e a condição humana para esse eneatipo é algo absurdo, é algo que precisa ser corrigido, né? E a pessoa como é que corrige? Criticando e falar, não é assim que faz, é assim que deveria fazer, é assim que deveria funcionar, e está tudo errado. E eu que preciso vir e fazer, ou falar. E eles falam muito, e eles falam sem filtro, e também como motor, sem muita consideração do emocional, do impacto emocional que gera. Inclusive, há pouco tempo atrás, agora que eu estive em Portugal, um tipo assim, com um amigo meu que não é nada motor, ele está dentro de um outro centro, ele está no centro emocional, ele se sentiu muito mal, muito ofendido por aquilo que a pessoa falou, e ele confrontou ele, e a pessoa continuou falando dessa forma querendo corrigir, querendo falar do que é melhor, do que é bom, do que é certo, porque são pessoas que dividem muito entre preto e branco, errado e certo, bom e mal. É muito claro, muito pragmático também. É um pragmatismo idealizado, é um pragmatismo da cabeça que busca essa perfeição. E são pessoas levemente irritadas e irritantes, né? Pessoas que não conseguem ter, por exemplo, relações muito harmoniosas por causa disso, e são pessoas que também impõem muito suas ideias e suas opiniões, como se fossem regras, leis, e elas adoram seguir ou também impor leis que valem para todo mundo e que todo mundo deveria seguir, e se às vezes colocam leis que não estão de acordo com esse, né, padrão de perfeição, eles mesmos falam que não deveria ser diferente, está errado isso, né? Presidente ou rei, sei lá, o governante tem que mudar isso agora, né? Porque eu sei como se deveria fazer, eu sei. Tá? Então, são esses três primeiros eneatipos motores, Fabi. E, de novo, eu falo aqui de uma estrutura geral, tá, gente? Então, assim, se alguém agora diz, mas eu sou muito assim, ou eu me sinto muito assim, às vezes, né, como você sabe, Fabi, não é exatamente aquilo, gente. Não é que não tenhamos todos um pouco daquilo, mas é uma questão existencial, é uma questão de como a pessoa funciona na vida. Sim. E desde sempre, né? Os eneatipos, né, eu já digo isso aqui de início, né, Fabi? Não mudam, mas são formas e estruturas básicas, tá? E esse eneatipo, Cris... Cris pergunta aqui, né, qual o nome desse último tipo? O nome é ira. Ira. E ira não é raiva, tá, gente? Alguém irado, e não é irado também assim, ó, que irado, né? Ira é iracundo. Alguém que está nessa ira, e é uma ira como se fosse uma ira de Deus, ou uma ira da razão, uma ira de eu tenho que corrigir o mundo. Poder, né? do poder, que tem poder. Isso. E com esse poder, exatamente. Os motores têm muito desse poder. Os motores são pessoas que eu costumo dizer muito anestesiadas. Anestesiadas mesmo no sentido do convívio mesmo, dessa coisa muito de querer fazer o mundo funcionar
muitas vezes para si, mas também com os outros, né? Principalmente esse segundo tipo mais emocional dos motores, que é o preguiça, o preguiçoso, que quer, né, tapar todos os buracos e falar que tá tudo bem, e vamos comer, e vamos fazer alguma coisa gostosa juntos. Uhum. E o iracundo e o luxurioso são como se fossem outras partes, né, desses aspectos dos motores, os eneatipos motores, ok? Então já seria esse primeiro grupo, Vai tá, colocando Fabi? Fabi, vai colocando aí nos comentários com sim, quais que vocês sim, já vão se identificando e encaminha é, para os tipos que vocês já conhecem também, para a gente poder popular a live de eneatipos sim, diversos. sim, exato. E assim, uma coisa que você já viveu lá em São Paulo, eu até queria te perguntar, Fabiane, né? Porque como foi sua última vivência lá em grupo, que você foi lá em São Paulo, tem um enneagrama muito grande com muita gente, gente que já veio da escola SAT do Claudio Aranco há mais tempo, gente que veio pela primeira vez. Como é que foi para você ver os motores? O que é uma coisa que você observou deles? Foi interessante. Agora, um dos tipos que me chamou muita atenção foi justamente da luxúria. Porque não eram muitos, era um grupo, Não, sei lá, acho que tinha uns 3 ou 4 numa turma de já é muito, já é 160. muito. E a fala deles é numa propriedade, então essa postura do poder, essa coisa é muito intensa. E eu lembro de uma frase que era muito interessante, que era assim, um deles dizendo, né? Dizem que eu sou vingativo, mas eu não sou vingativo, eu sou justo. Isso, muito bem. Aquilo me, pum, bateu assim. É, Falei, uau! É tipo eu, quando eu muito falo, eu não bem. sou ciumenta, eu sou possessiva, muda. Isso. Exato. E eles são muito possessivos e justiceiros. É muito bom você falar isso. Justiceiros. Justiceiros na causa própria, né? Não, não Sim, justiceiros necessariamente para a sociedade, mas são pessoas que fazem mas justiça. para E os fazem deles, justiça, né? É isso, justiceiro comigo pelos e com os meus. deles. Exato. E o da São os meus e os meus. e o da preguiça, né? O pessoal da preguiça era muito engraçado porque eles iam se apresentando e às vezes assim, eu nem sei se eu tô no lugar certo. Eu não achei. Eu demorei não sei quanto tempo para achar. Então, assim, é uma preguiça, né? Não de não fazer como você bem trouxe, mas é uma preguiça de entrar em contato com quem eu sou, com o que eu gosto, com o que eu Exato. quero. Exato. Eu tô no lugar Exato. certo. Exato, exato. São perdidos, muitas vezes desconectados, muitas vezes é aquela pessoa que, né, tem esse olhar de perdido e tem um olhar, assim, que falamos assim, um pouco também apagado e de criança. Não sei se você notou isso. Uhum. São um pouco como se fossem crianças mesmo, né? Você tem vontade de pegar pela mão e falar assim, vem Mas não. cá, vem cá. Tem alguém aqui que eu conheço, alguém tá aqui no Ai, chat, que tem raiva, alguém que você eu tô também vendo aqui conhece. as conversas. Queria estar A vendo. Silvia, ó, querida. Pois Minha então, né? sogra, inclusive. É? Pois então, né? Então, oi, Silvia, não E tô te vendo. para a Silvia também, espero que fez muito sentido, né? A Silvia também contou vários causos aí, Bem né, legal. desse ser preguiçoso, que não é nada preguiçoso, na verdade. Bem legal. E os iracundos, como é que era conversar, ou ver eles também fisicamente? Você viu a diferença entre os três também, Fabi? Sim, sim. Fisicamente é notável, eu acho que para todos eles, né? E no caso da Ira, é a questão da postura, né? Principalmente na parte, teve um momento onde cada grupo ia na frente se apresentar e falar das suas características. Exatamente. E aí você via assim, o pessoal, né, os da Ira retos, a coluna rígida. E teve um evento muito engraçado de uma pessoa estar falando e tá com o microfone um pouco distante. E aí o do lado já pegou o microfone e acertou. Então essa coisa de corrigir, tipo, arruma, caramba, esse microfone. Só que com muita sutileza, Com mas muita pondo a sutileza, mão no claro. outro. Muito educado, mas assim, firme, né? Para educar a pessoa para usar o Tipo, microfone de puxou forma o certa. microfone assim, ajusta isso, não tá bom. Eu achei bem curioso. Muito bom. São nessas sutilezas que a gente vê, né? E eu acho que uma Isso. coisa importante aqui, que a gente está trazendo, o Matias, eu já brinquei com ele, que ele podia fazer como é que é? Um stand-up Stand up. comedy, stand-up, né? Com esses eneatipos. Mas é curioso a gente falar que, assim,
é importante a gente identificar, mas não só para julgar, mas para reconhecer como aquela pessoa funciona, reconhecer como eu funciono em primeiro lugar, porque senão a gente só faz a piada cósmica aqui dos eneatipos e entra no julgamento e o objetivo. Sim. Sim, porque existe muito sofrimento nos eneatipos, muito sofrimento de não poder se expressar, de não poder falar ou não poder se mover até, né, como você falou agora dos iracundos, dessa forma mais leve, mais genuína, porque falamos dos eneatipos, quando falamos dos eneatipos falamos de ego, e ego significa, né, Fabi, que nós não estamos sendo, né, nós mesmos, nós não somos o nosso eneatipo. O nosso eneatipo é um funcionamento, é essa máscara, essa persona, né? E ao mesmo tempo não é o que nós acabamos nos identificando, né? Que é uma outra, digamos assim, um outro vício das pessoas que conhecem eneagrama e eneatipos, de falar assim, eu sou assim porque eu sou isso, ou eu sou aquilo, né? Eu sou tal número, eu sou tal ego, então, né, eu justifico muitas vezes meu próprio funcionamento assim e não entro mais em contato com o que está por trás, porque existe algo que foi machucado, algo que se reprimiu, algo que foi colocado de lado, né? Então, a Manuela está perguntando aí de Portugal. Oi, Manuela, querida. Sim, é um curso online que eu vou começar a dar exatamente daqui a uma semana e também pela primeira vez vou oferecer meu curso em Portugal, para o pessoal de Portugal participar às 16 horas do Brasil, que é 20 horas, quarta-feira, 20 horas de Lisboa. Então, Manuela, você é muito bem-vinda também, todo mundo que está escutando. E aí, Fabi, assim, eu vou passando agora, a gente, né, obviamente, já ficamos agora com os eneatipos motores, para já dar um gostinho, eu não vou me demorar muito agora nos outros, mas, assim, existe, então, essa tripartição e, outra vez, uma outra tripartição nos eneatipos. Existem, então, 3 centros e 3 vezes 3, né, 9 eneatipos principais, isso sem falar em algo que você já conhece, né, Fabi, que são os subtipos, que aí tem outra divisão. Então, nos eneatipos emocionais, nós temos o cérebro límbico muito forte. O límbico é o segundo cérebro, que é o nosso cérebro da relação. É um cérebro que sabe se nos podemos aproximar ou, né, nos retirar, ou às vezes nos também congelamos diante de uma situação onde queremos ser vistos, percebidos e queremos sentir segurança e acolhimento com o outro. Então, é o emocional que, assim, rege muito o comportamento dessas pessoas, né? Então, existem outras maneiras de compensar muito a própria falta de autoestima, a insegurança, né? A questão da insuficiência, muitas vezes, em se sentir insuficiente perante o outro, não ter o suficiente. Então, tem vários assuntos ali que sempre se referem ao outro. E sem o outro, eu não tenho como muito sentir quem eu sou de verdade. Então, quando as pessoas me elogiam, quando as pessoas me falam o quanto que eu sou bonita, bonito, interessante, etc., né? E por isso que as pessoas do centro emocional são os sedutores do eneagrama. São os grandes sedutores no sentido de seduzem fisicamente até, porque se adequam ao que a pessoa quer ver, mas também se adequam ao que a pessoa parece precisar, parece carecer, ou às vezes parece querer ser para o outro, e a pessoa diz, me dá isso, sim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, você é isso para mim. Para então, muitas vezes, né, aconteceu o que acontece em quase todos os relacionamentos há mais longo tempo, uma desilusão, né, ou uma frustração, e os emocionais não lidam muito bem com a frustração, ninguém de nós lida bem, mas os emocionais principalmente lidam muito mal com a frustração e a rejeição. A rejeição de não serem queridas, de não serem amadas, de não serem aceitas. Essa ideia de que o outro confirma a minha existência. São os tipos emocionais. Eu agora generalizei bastante, né, gente? Porque não dá muito tempo para falar mais. Mas assim, Fabi, como é que foi encontrar para você os eneatipos emocionais? Você já tá rindo de novo, né? Eu tô rindo porque, assim, bom, você já sabe que eu sou da outra banda, né? Isso. E no meu caso, eu tenho pouca paciência para alguns dramas. Então, eu acho que é melhor não me estender para não causar inimizades. Inimizade, porque as pessoas adoram inimizade, sempre porque o outro drama, outras coisas.
Mas agora falando dessa questão do sofrimento, talvez, ou falando dessa questão um pouco assim, além da máscara, além do comportamento, como é que foi assim? Qual foi uma pegada ou uma compreensão sua, justamente por você ser alguém muito observador e que saca muitas coisas, qual foi uma pegada sua quando você viu ali, ao vivo, o comportamento das pessoas dos eneatipos emocionais? A defesa, né, das pessoas, aquela coisa de eu vou fazer isso por você, vou cuidar de você, eu sofro no seu lugar, né? E uma fuga da realidade, mas aí talvez seja eu entrando no meu julgamento, aí você como pode me conduzir. Sim. Mas na minha leitura, assim, tinha muito essa fuga da realidade. Sim, eu não sei porque foi exatamente, isso é muito bom você falar, fuga da realidade, qual que é o próximo cérebro, né? O cérebro antes era dos motores, essa coisa prática, muito real, em aspas, tá? Muito do poder, do fazer, e o segundo do límbico já não é exatamente isso tão real, prático e pragmático, é uma coisa muito mais levada ao emocional, que não mentaliza, racionaliza, como, né? Agora vamos daqui a pouquinho falar, e tampouco se baseia muito nos fatos, nas coisas reais, no sentido prático, né, Fabi? Mas muitas vezes essa leitura emocionalizada. São pessoas que emocionalizam muito, emocionalizam a própria relação, emocionalizam o trabalho, emocionalizam quando vão para o cinema, né? Adoram, né? Esse drama, se identificam muito com aquilo porque vivem aquilo mesmo como uma realidade interna que se externaliza. Ou seja, são pessoas que têm uma percepção muito emocionalizada da realidade. Muito bem, isso é muito bom. E aí chegamos no final. Específico, né? Que olha muito para a questão negativa da coisa. Sim. Né? Então, assim, nossa, o dia tá lindo hoje. Mas eu vi no noticiário que vai chover. Isso. Sim. Então, sim, em todos os eneatipos, né, Fabi, nós temos sempre um que é um pouco contrário a uma ideia de, por exemplo, externalizar algo positivo, ou algo que atrai, ou algo que seja interessante para outras pessoas, né? Então, os motores, tanto a luxúria quanto a ira são um pouco mais diferentes. Mas, assim, por exemplo, o preguiçoso atrai muito pessoas que querem ajuda, que querem disponibilidade. E no caso dos emocionais também, existem dois tipos que são mais, né, sedutores, e um que seduz pela falta, seduz pela carência, seduz pelo chamado, né, mimimi, pela reclamação, né? Sim. E que também encontra uma correspondência, principalmente de pessoas que são muito disponíveis, né, se disponibilizam. Então, os mentais, gente, aí a gente já fala do neocórtex, nosso terceiro cérebro, o cérebro humano, o cérebro que se forma por último, e esse é um cérebro dessa razão, racionalidade, e não necessariamente, tá, senhora, né, de uma coisa concreta, real. Isso também está muito ligado a coisas que querem ser controladas através da mente, querem ser, de certa maneira, planejadas e executadas, não necessariamente por elas mesmas, mas por outros, né, colocadas em prática, e muito dessa questão idealizada, uma questão dessa idealização através da mente, né? Se idealiza pessoas, se idealiza lugares, se idealiza situações, se idealiza para fugir de um medo muito profundo da realidade e também das pessoas. Um medo existencial, né? Como já falei, Fabi, sempre tem algo existencial por trás desses comportamentos. E os eneatipos mentais, como um amigo aqui bem sabe, que acabou de entrar aqui também, um aluno meu, o querido Fábio, os eneatipos mentais são eneatipos que analisam, que projetam e que conseguem, inclusive, né, perceber, por isso eu também te pergunto pela sua análise, né, Fabi, com muita clareza, né, onde tem inconsistências, onde que alguma coisa não funciona, mas sem reagir a isso de forma como os motores, querendo já, né, impor uma solução e dominar aquilo, e os mentais não. Os mentais tomam distância e olham, né, como se fosse aquela visão de águia, a visão de pássaro de longe. Exato, analisando aquilo e mantendo, inclusive, uma distância emocional, até física, né? Tem um dos mentais, principalmente, que é muito
recluso, muito fechado, que mantém essa distância física realmente, e quando se, né, fala com as pessoas desses tipos do NA tipo que é muito recluso dos mentais, as pessoas falam muito pouco, falam muito baixo, né, não gostam muito dessa interação. E outros que são mais falantes, que gostam muito, né, de se apresentar e aparecer, gostam de público, gostam de, né, uma audiência, a audiência, não gosta muito de gente que fala também, gosta mais que gente as escute, porque precisam externalizar muito dessa criatividade enorme, dessa necessidade de falar sem se conectar com o que está sentindo, muitas vezes, inclusive fugindo com os pensamentos da emoção, né, Fabi? Disso aí você entende bem. Opa! E talvez você pode agora falar, depois desse encontro que você teve com os eneatipos mentais lá no Enneagrama em São Paulo presencial, como foi para você, tanto com seus colegas, em aspas, como com os outros tipos mentais? Qual foi uma coisa assim que você conseguiu perceber ali? Ah, eu achei curioso, né? Primeiro porque eu sou mesmo desse grupo, acho que já todo mundo sacou aí. E eu sou desse grupo que gosta de aparecer, gosta de falar, gosta do palco, gosta de se expor. E é curioso que dentro dos grupos mentais, né, conversar com esse que é totalmente recluso, que tá ali conectado com um medo profundo de aparecer, um medo profundo de se expor, não faz nem sentido dentro do próprio grupo, né? Então como é que fala? Esse conflito, né, de observações de como que as pessoas funcionam, isso tudo foi muito significativo, né? Agora, no pequeno grupo lá do meu próprio eneatipo, era uma diversão, né? Porque a gente conseguia rir muito dos nossos sofrimentos, melhor dizendo. Exato. Que é a forma da fuga exatamente desse tipo, né? Porque ri, porque faz piada e porque não se conecta, né? Enquanto, por exemplo, um outro tipo, ele quer muito entender, analisar e saber, né? Bem claro como as coisas são, né? Que já é um outro tipo mental e talvez, assim, é um tipo mental que também gosta de seguir as regras, gosta de saber como é o programa, ter certeza, lê muito, estuda muito, enquanto que o outro, né, Fabi, como o seu, gosta de, assim, saber um pouco, saber aqui, saber ali, estudar, assim, a capa do livro, ou ver o trailer do filme, para já saber do que se trata. Porque são pessoas que têm essa aceleração mental muito forte. E aqui o nosso querido Fábio está falando assim, bem verdade, também gosto desse estar presente em se aparecer, porque aparecem como pessoas muito prestativas também, muito prestativas, muito, né, ligadas a trocas, mas também, assim, diferente também de outros, né, Fabi, com mais ou menos real interesse ou real contato, né? Sim. Muito bem. Bem, eu acho que assim, com isso já passamos um pouco agora pelos eneatipos, eu falei mais os motores, menos os emocionais e dos mentais, mas é isso, gente, assim, é uma ideia básica sobre o que é o eneagrama, como é que é essa estrutura e como é que nós, cada um de nós, né, encontra a sua fuga, encontra a sua estrutura interna para poder sobreviver e qual é a nossa máscara, né? E a Manuela está perguntando rapidamente sobre o curso, sim, o curso que eu ofereço, que a Fabiane fez, o curso básico e o avançado, foi de 9 encontros cada um, 9, né? Enfim, já tem esse número significativo, são 3 unidades e 3 encontros, né? Então, todas as vezes nós temos essa hora e meia, onde eu faço apresentações, explico, e também uma coisa, né, Fabi, talvez você possa falar só no final, assim como foi isso para você no curso, falar das próprias descobertas, falar das próprias vivências, né, durante o curso e também com as tarefas, né, das pequenas tarefas que eu deixei ao grupo. Como é que foi isso para você? Olha, o mais importante que eu vejo, né, no seu curso, eu acho que são principalmente a questão das meditações, né, guiadas que você faz para a gente entrar nesse mergulho dentro de nós mesmos, descobrir como é que funciona essa máscara. Então, assim, até na outra live a gente chamou de mapa, né, de autoconhecimento, porque justamente como é que eu funciono no mundo. E eu acredito, para mim principalmente, entrar num curso desse com a predisposição de me deparar com uma Fabiane que eu não sei bem o que vai ser.
Então, assim, ter a coragem, né? Até brinco com bem-vindas almas corajosas nos meus grupos, mas assim, é ter a coragem de olhar para essa parte nossa que a gente não sabe muito bem como é que funciona e qual é o medo. Por onde que eu fui constituída para poder permanecer no mundo? Então, isso é bem importante. E as descobertas ali na semana, da gente se observando. Então, eu entro também muito com o olhar a gentileza que a gente aprende a ter com a gente mesmo, de perceber no dia a dia como é que as coisas estão funcionando, como é que eu me coloco na minha vida. Então, eu achei muito significativo. Fica a dica, dia 5, né, Matias, que você vai começar, dia 5 de julho. Acho que vale super a pena. É mais um passo, um profundo passo dentro desse lugar chamado eu. Muito Cada bem. um fique com o seu eu. Exatamente. Sim, sim, se conectar mais com o nosso eu, conhecer o Enneagrama de uma maneira como foi também passada para mim pelos discípulos do Cláudio Naranjo, e fico muito feliz, né, Fabi, também você sendo uma das minhas alunas agora também a propagar isso, e agora alguns retornos aqui de alunos meus, vem também uma pessoa de outro curso, mas o Fábio falando sobre o curso maravilhoso, muitas descobertas, o Erich falando, Matias é um excelente professor, e a sua sogra, a Silvia, falando, eu concordo, o curso é maravilhoso, obrigado por essa live. Gente, obrigado a vocês, obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã, e espero que ainda outras pessoas vejam, que se tiverem interesse ainda de se inscrever, dia 5 de julho, toda quarta-feira, a partir do dia 5 de julho, serão 9 encontros, e as inscrições ainda estão abertas, ainda tem poucas vagas disponíveis para quem quiser fazer o curso básico de Enneagrama comigo. E agradeço muito, Fabi, você também, por me proporcionar esse espaço. Imagina, eu que agradeço hoje, principalmente por você salvar esse espaço, porque meu Insta deu pau aqui, não sei até agora o que aconteceu, tá travada na tela, enfim, mas foi possível e estamos aí. Obrigada, Matias, mais uma vez, obrigada para todo mundo que entrou. Obrigado. Desculpa não ter interagido com os comentários, porque eu não estou conseguindo ver, mas depois eu pego lá direitinho para pôr, inclusive no YouTube. Acho que vai ser legal ter isso salvo, porque tem um conteúdo bem bacana que você trouxe aí pra gente. Ótimo. Ok, gente. Então, muito obrigado aí a todos e um beijo. Espero vê-los talvez em breve, quarta-feira que vem. E obrigado, Fabi. Um grande beijo para você. Tchau, Matias. Tudo de bom.